Em seguida, então, passamos a palavra ao professor Jorge Steinhilber para proferir o painel ao qual, honrosamente, aceitou o convite do terceiro seminário de legislação esportiva para brilhantar esse nosso evento. Obrigado ao conselheiro presidente Bosch. Gostaria de iniciar agradecendo as palavras do Dr. Paulo Schmidt, pedir desculpas rapidamente aí para tentar agilizar só o processo tecnológico de funcionamento da nossa intervenção nesse momento, e dizer que, efetivamente, o Dr. Paulo Schmidt tem sido um grande parceiro na difusão de todas essas questões e na defesa, não do Conselho, mas na defesa de que, efetivamente, a sociedade deva, não é mereça, deva ser atendida continuamente por profissional de educação física. Eu faço questão de trazer esse testemunho, que há pouco tempo nós estivemos juntos numa discussão, numa reunião no Ministério dos Esportes, onde haviam 40 pessoas lá discutindo o novo sistema e as manifestações do esporte. E o Dr. Paulo Schmidt, permanentemente, em todas as suas intervenções, em todas as reuniões temáticas ocorridas na ocasião, fez questão e faz questão de ressaltar essa questão. Eu acho isso muito importante, não só porque vem de uma pessoa que está ligada à área do direito, é uma área que defende as questões da legalidade, né? Como efetivamente tem a preocupação social, ou seja, a responsabilidade ética deste atendimento. Evidentemente, vou passar para o segundo, por favor, eu vou tentar trazer para vocês algumas instigações a respeito desse nosso trabalho, dessa nossa intenção do que representa essa legislação esportiva. Talvez a intenção seja aqui de não mudar o foco, mas de dar um foco a mais, um salto a mais, um espaço a mais na discussão do que nós pretendemos em relação à questão da legislação esportiva e educação física autêntica e legítima. Eu vou proceder à leitura, até para não perder demais o tempo, senão a gente começa a se empolgar e vai em frente naquilo que nós defendemos. Eu procurei, dentro da formalidade que o direito exige, cumprir também as determinações. Senti-me muito estimulado pelo convite para participar deste painel e ter a oportunidade de levantar algumas questões, instigando seja aprofundado o debate e pesquisa a respeito de um tema que, salvo melhor juízo, carece de trabalhos e artigos. Esse é o foco do que eu quero trazer. Eu tenho identificado que na nossa área, a questão da 9696, a questão do exercício profissional, a questão da atividade física, do exercício físico, pouca coisa se tem falado a respeito. Para deixar no anterior ainda, por favor. Inicio agradecendo ao coordenador desse terceiro seminário de legislação esportiva, profissional de educação física, Dr. Alberto dos Santos Puga Barbosa, pela iniciativa, pelo empenho, dedicação e trabalho incansável para que pudéssemos participar, discutindo e debatendo assunto atual e que necessita, de fato, ser perquirido. Já cumprimentei e faço questão de cumprimentar novamente a FIEP e o Sistema Confesso Prévios por oportunizarem e promoverem eventos que certamente produzirão conhecimentos e ou possibilitarão novos olhares e luzes sobre pontos obscuros ou que ainda são analisados sobre a ótica do senso comum, sem a devida atualização conjuntural. Algum tempo atrás, imaginava a área do direito como uma espécie de ciência exata, ou seja, aquilo que está escrito deve ser cumprido. Certamente não ocorria por não ter participado, até cerca de 20 anos atrás, de qualquer demanda judicial. Atuava como professor escolar, técnico desportivo
onde as regras estabeleciam aquilo que todos deviam cumprir. Não havia muito o que interpretar ou deduzir. Atuei na gestão da educação física e nessa área, quando havia qualquer dúvida, eram elas encaminhadas para a assessoria jurídica que se encarregava de dirimir as dúvidas e estabelecer os rumos a serem seguidos. Houve tempo em que se entendia que existia uma norma efetiva para a educação física escolar, a mais conhecida, Decreto 69.450, de 1971, Sistemática de Educação Física Nacional. Sem muita discussão, porque eu tenho certeza que todos ainda, os aqui presentes, lembram bem dessa norma, mas como lembrete, ela estabelecia a educação física como atividade por seus meios, processos e técnicas, desperta e desenvolve forças físicas, morais, psíquicas e sociais do educando, constitui um dos fatores básicos para a conquista da finalidade da educação nacional. Maravilha, lindo, espetacular, sem dúvida nenhuma, sensacional. E aí era interessante que ela estabeleceu no capítulo 1º, e aí vem o título, padrões de referência, isso eu só aprendi muitos anos depois, que dizia lá, e quanto à sequência de distribuição semanal, 3 sessões no ensino primário e no médio e 2 sessões no ensino superior, evitando-se concentração de atividades em um só dia. Quanto ao tempo disponível para cada sessão, 50 minutos, não incluindo o período destinado à preparação das aulas. E assim sucessivamente. E, evidentemente, nós todos, profissionais de educação física, e eu me incluindo entre eles, dizia que isso era obrigatório, isso era estabelecido, estava escrito e tinha que ser cumprido. Só que nós esquecíamos de fazer a interpretação disso. Quando eu me surpreendi, numa demanda judicial, quando o Conselho Federal de Educação, naquela ocasião, disse, mas professor Jorge, ali em cima está escrito padrão de referência. Referência não é para ser cumprido, é apenas referência. Consequentemente, não é obrigatório. E por aí nós vamos em frente. Posso quase que afirmar que poucos dos profissionais aqui presentes viram essa norma ser cumprida integralmente. Muito dessa desobediência legal se deveu em razão de posicionamentos estabelecidos pelo Conselho Estadual de Educação e pelo então Conselho Federal de Educação. Entendo que a área do direito é rica exatamente por possibilitar reflexão, interpretação sobre cada artigo, parágrafo ou incisos legais, bem como por estabelecer, devido às diferentes decisões e entendimentos, doutrinas que vão se firmando, ganhando corpo e muitas vezes tendo mais valor do que o próprio texto legal. Mas essa é uma questão para os especialistas.